Amém. Nosso Deus é sempre bom. É a natureza do Pai. É ser bom, cheio em compaixão e misericórdia, que nos alcança. Quando louvamos, bendizemos o nosso Deus, sei que Ele se alegra porque Ele é Pai. Não porque somos perfeitos, e nem puros às vezes, mas porque Ele é Pai. Ele alcança cada um de nós com a sua misericórdia. Quero falar sobre nós nessa noite. Falar sobre o homem. Quando dizer aqui o homem, você, irmã, está incluída. Homem no sentido de criação de Deus. Então, sempre que eu falar aqui o homem, né? Se eu repetir algumas vezes, certamente será repetido. Quero falar um pouco desse homem que Deus criou. Quem é este homem e do que ele é constituído? Como ele é constituído por Deus? E sabemos, vou dar um exemplo aqui para a gente ficar assim, bem, como diz, bem tranquilos, né? Bem, assim, não ficar tenso, né? Mas às vezes entendemos um pouco de mecânica de carro, às vezes de parte elétrica, né? Alguns entendem, né? Outro entende de material elétrico, não é isso? Outro entende de outras coisas. Nós entendemos que pode existir um motor Ferrari, né? Um carro potente, grande, tem um grande motor, e tem todos os acessórios e peças, e tem a transmissão da força do motor para a tração desse veículo potente. Mas tem outros carros também potentes aí. Tem carretas, tem caminhões grandes, tem máquinas fortes. Mas são peças, tudo isso, esse corpo mecânico e elétrico, eletrônico, é composto de peças. Aqui está o motor, aqui está a tração, mas e aqui no meio? O que tem para pegar a força do motor e transmitir para a tração, para que o veículo locomova, anda, né? Venha desenvolver a sua função para o qual foi construído. Então nós, como eu sou construído, como Deus me fez, eu preciso ler alguns textos com vocês. Quero começar aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, abre sua Bíblia. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer agora, é ficar muito atento, porque senão você vai se perder na sequência que eu vou discorrer, que eu vou falar aqui, né? E eu preciso entender isto, e eu preciso entender quais as funções desse homem trino, esse homem que tem corpo, alma e espírito. Eu não sei, mas certamente todos sabem, porque leem a Bíblia, né? E a Bíblia nos ensina, e o Espírito de Deus revela isso ao nosso coração. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender mais sobre o que nós somos e como somos constituídos. Aqui diz, então formou, Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Temos aqui 3 conteúdos, né? Então a pergunta que eu fiz durante a minha meditação, minha oração, minha leitura, tudo aquilo que eu precisava
saber. Talvez não consegui pegar tudo, pelo menos que eu peguei, consegui, eu vou passar para vocês. Então, como é a nossa Constituição? Não estou falando de Constituição brasileira. Como eu sou constituído, né? Como eu dei o exemplo de um carro, de um veículo, assim por diante. O que a Bíblia diz sobre como somos constituídos? O que a Bíblia diz a respeito disso? Às vezes nós fazemos uma pequena confusão e às vezes uma grande também confusão, pensando que o espírito é alma e a alma é espírito, e o espírito do homem, qual é a ação dele, qual é a ação da alma, o que o corpo faz nesse contexto tudo, né? De corpo, alma e espírito. E aqui diz, porque a palavra de Deus nos considera um ser trino. Por que a palavra de Deus nos considera, não é trino Deus, é um ser trino, porque nós somos constituídos de 3 coisas importantes, e lemos na palavra, né? Aqui diz, formou Deus, da onde? Do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se fez alma vivente. Então já distinguimos, começamos a distinguir, ver esse conteúdo aqui. Corpo, né? O corpo é do pó da terra, é a massa, né? É isso que nós vemos, apalpamos, né? Fazemos e vestimos também. O espírito, aqui diz, fôlego de vida. O espírito, fôlego de vida, veio de Deus. Queridos, tinha o corpo feito, mas não tinha vida. Precisou Deus soprar em suas narinas para que houvesse vida nesse corpo. Mas, olhe comigo, se eu soprar daqui, lá atrás, eu alcanço Washington? Não alcanço. Se eu soprar daqui lá, eu não alcanço as narinas do Washington. Né? Aqui o Léo talvez eu alcance. Soprar forte aqui, né? Mas, aí eu vejo a proximidade de Deus. Deus chegou pertinho do homem e soprou vida nele. Soprou o Espírito dele, de Deus, soprou o Espírito de Deus neste homem, nesta criação. Vejo, entendi, o fôlego de vida, né? No momento de grande aproximação do Criador, ele soprou em suas narinas e fez dele fôlego de vida. Era massa, era pó, era poeira, era terra. Talvez não das boas, né? Talvez até uma terra de segunda. Mas Deus faz as coisas certas. Essa a proximidade de Deus para soprar no homem. João capítulo 1, verso 4 diz que nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Jesus é vida. E onde ele passa, o que ele faz, gera vida. Então nós vimos aqui o pó da terra e o Espírito que agora é fôlego de vida. Mas falta uma coisa aqui. Falta a alma. Agora ficou complicado, né? Espírito, né? O pó, o corpo e o Espírito. Mas eu explico. Alma. Vou dar um exemplo. A alma é alguém. Vou dar um exemplo elétrico aqui, né? Que eu tenho mais facilidade nisso. Mas a alma é alguém, né? Em contato. Vamos olhar um fio elétrico e uma lâmpada aqui. A hora que eu fizer isto, acende a lâmpada. Foi isso que aconteceu. Tinha uma parte, a segunda parte, quando, né, Deus formou, entrou em contato o fôlego de vida com o corpo, né, que chamamos de filamento da lâmpada, né, o fio e lâmpada, e aí acendeu a lâmpada. Então a alma passou a ser o quê? Alma vivente.
Alma que tem emoções, que tem intelecto e que tem vontade. Em contato com o corpo, em contato com o Espírito de Deus ao qual foi criado. Aí ela tem uma reação para desenvolver isso. Na medida que eu for falando, vai sendo confirmado, você vai entender com mais clareza isso que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos ver esse texto. Eu preciso entender a Bíblia, não para discutir razões e religiões, mas para que eu, como filho, saiba o projeto do meu Pai, do meu Senhor. Como Ele me formou. Alguém diz, alguém pode dizer, mas no Salmo 139 já está escrito, né? Mesmo quando eu estava informe, o Senhor já sabia tudo de mim. Sabe mesmo. O Criador sabe, o oleiro sabe quem é o barro, como ele trabalha no barro. E nesse, aqui diz, o mesmo Deus de paz. Então, eu falei primeiro, Tessalonicenses? Falei. Então está certo. 5, verso 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Grife essa palavra tudo. Vamos falar dela. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu destaco essa palavra tudo nesse versículo. Tudo, porque ele falou da alma, falou do corpo e falou do espírito. Falou sobre santificação dessas três partes. O espírito precisa ser santo? Precisa. É necessário. Porque senão não tem comunhão com o Espírito de Deus. A carne precisa ser santificada? Precisa ser santificada. E a alma, que é toda confusa, cheia de intelectual, toda cheia de conhecimento, toda cheia de vontade, precisa de ser santificada? Precisa. Como funciona essa ordem de trabalho de Deus para cuidar dessas partes nossas? Aqui diz, todo o vosso espírito, santifique em tudo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, e seja tudo conservados íntegros. Tudo conservado, a alma, o espírito, né, e o corpo. Não tem como ser cristão ou crente dizer que está na bênção e o corpo é doente, é cheio de pecado. Não tem como uma pessoa dizer que está cheio do Espírito de Deus e a alma dele é maléfica. Ele não conhece o amor de Deus. Então aqui eu destaco nesse texto a palavra tudo, porque ela também destaca para mim qual é a totalidade do nosso ser. Porque o texto disse aí, tudo, espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Está comigo? Está entendendo? Entenda bem que é bom para a gente, se tinha alguma dúvida, vai deixar de ter. Abre agora, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vai quase repetir o mesmo versículo. Hebreus 4, 12. Daniel.
Deixa eu achar aqui o Hebreus 4. Achamos? 4:12. Bastante conhecido o texto. Também o versículo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Então, vemos outra vez, juntas e medulas. A alma não tem juntas nem medulas, né? Espírito também não. Então está falando do corpo. Está falando, mais uma vez, do corpo. Então a palavra de Deus penetra até dividir isso tudo. Só pode dividir algo que tem vida, ou então que as partes continuem com as suas características, para a qual foi formada, para a qual foi criada. Por isso, é separado o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Tudo. Amém, queridos? Amém? Podemos continuar aqui? Eu quero que você entenda, eu quero que você ouça bem, porque no fim, nós vamos concluir esse entendimento. Aqui, nesse texto, eu tenho que destacar alma, espírito e corpo, né? Que são diferentes, mas únicos entre si. Tudo isso dentro de um corpo. Tem alma, tem corpo e tem espírito. Como entender isso? Eu entendo, nós entendemos, pela fé. Ninguém de vocês consegue ver a minha alma. Vocês veem o meu corpo, mas a minha alma vocês não veem. Eu também não vejo a vossa alma nem o vosso... Vejo o vosso corpo, não vejo a vossa alma. Também vocês não podem ver o meu espírito. Também eu não posso ver o teu espírito. Mas aqui em mim não estão as três coisas, como está em você? Por isso eu disse, só pela fé. A fé crê na Bíblia, sem questionar. Sabendo que é a autoexpressão de Deus. A Bíblia crê. Quando digo a Bíblia, se eu creio na Bíblia, eu sou um homem que crê. Eu preciso ser este que crê. E como nós cremos? Através da carne, através da alma ou através do Espírito? Mais uma pergunta. Os líderes, os pastores, nós, discípulos, precisamos saber disto, para ensinar, né, aqueles que estão chegando, aqueles que ainda não sabem, essas preciosidades que têm alto valor para Deus. Uma pergunta que eu fiz, antes da queda, antes do homem cair, ele tinha luta espiritual. Antes do homem cair, ele tinha luta entre a carne, o espírito e a alma. Gênesis, capítulo 2. Vamos ler juntos? Capítulo 2, verso 15 a 17. Vamos usar sempre a palavra, porque ela nos dá toda a garantia e toda a certeza. E nos preserva de qualquer questionamento ou incredulidade do nosso coração. Aqui diz 2,15. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido, antes da queda, Adão estava tranquilinho, o tranquilíssimo, não tinha guerra. Como nós vemos quando Paulo começa a escrever as cartas, em especial a carta de Romanos, que diz, há uma guerra aqui dentro de mim, que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, né? 7:15 por aí, é isso, Zé? Amém? 7:14, 15 de Romanos. Queridos, então, aquele tempo, antes do homem cair, não tinha crise nesse sentido, não tinha guerra de alma, de espírito, era uma paz serena, segura. Deus colocou ele num lugar, num paraíso, diz Jardim do Éden, um lugar paraíso, um lugar tranquilo, seguro, abastado, suprido. O homem não precisava de nada. O homem entrou em crise quando caiu. Antes disso, ele não tinha guerra, não tinha luta de espírito com a carne. Tudo era harmonioso, tudo era louvor para Deus. Então falamos do que é, eu preciso falar para vocês, o que é, se eu perguntar, o que é carne no sentido humano, eu tenho que sair um pouco do sentido de massa que nós temos, ossos, assim por diante. Mas eu vou explicar aqui para você. O que é carne? É o conjunto da alma e o corpo separado de Deus. Isso é carne. Quando o homem, antes de ser regenerado, ele é carne, porque ele não tem Deus. Ele tem alma e ele tem carne. E o Espírito o Espírito que está nele, que foi dado por Deus, não governa nada. Não governa. Eu vou explicar mais para frente aqui. O que é carne? É o conjunto da alma e do corpo separado do espírito. Mas do que espírito está separado? Do espírito do homem. O espírito do homem só comunica com o Espírito de Deus. O espírito do homem cuida da alma e a alma cuida do corpo. Vamos ver essa sequência. Eu tenho que ter bastante zelo, bastante cuidado, prudência, para não confundir o espírito do homem com o Espírito de Deus. Amém? Vamos ter esse cuidado. Não confundir. O que é de Deus, o que é do homem é do homem. Porque Romanos 8,16 diz assim, diz assim, o próprio Espírito, aí dizendo em letra maiúscula, Espírito Santo, Romanos 8,16, pode abrir, se quiser abrir a sua Bíblia, pode. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Precisa alguém agir aqui, dentro do meu Espírito, alguém acionar a chave, me ligar, precisa trabalhar no meu espírito. Diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso, que nós somos filhos de Deus. Nós não decidimos isso, nós só decidimos aceitar ou desejar Cristo reinando em nós. Quando na conversão o Espírito de Deus vem morar em nosso espírito. Vamos ver os dois textos para ficar bem marcado. João 14, 23. Quando nós convertemos, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. E aí começa a linda e preciosa e santa comunhão
do Espírito de Deus com o nosso espírito. E aqui diz, se alguém, o verso 23 de 14 de João, e respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como que Deus mora em nós? Não cabe outro homem dentro de um homem, mas o Espírito de Deus cabe. Portanto, então nós somos agora morada do Espírito Santo de Deus. Atos 2:38, que Pedro respondeu para aqueles homens: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Era o Espírito de cima, do alto, não era o Espírito do homem. O Espírito do homem às vezes é muito confuso, né? Mas receberia o Espírito Santo de Deus. Não é ministério, não era para ministério, para exercer a autoridade. Era uma marca de Deus na vida do homem. E todos os homens, todos nós, quando nos convertemos, nos arrependemos, nos submetemos à palavra e passamos pelas águas também, nós recebemos a natureza divina, o Espírito de Deus no nosso espírito, para que Ele governe o meu espírito daí para frente, porque antes eu estava morto para Deus, eu estava perdido. O discípulo de Jesus precisa experimentar e viver o domínio do Espírito Santo no seu espírito. Eu preciso experimentar, todos nós, crentes, todos nós convertidos, discípulos, seguidores da Bíblia, que oramos, jejuamos, cremos em Deus, e eu preciso ter essa experiência tão única com Deus, com o Espírito Santo, pelo Espírito. O Espírito do homem precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, para que ele, o Espírito do homem, então venha controlar a sua alma, e a sua alma venha conduzir, guiar, controlar a sua carne. Queridos, essa sequência é linda, mas eu preciso estar muito ligado, muito conectado, muito atento para entender esses detalhes dessa constituição desse homem trino. Eu preciso estar muito atento. Se o Espírito de Deus governa o meu espírito, então o meu espírito governa a minha alma. Então a minha alma governa a minha carne, porque a alma é constituída, o intelecto, vontade, né? E tem outra coisa que ela é também, emoção, né? Intelecto, vontade e emoção. A alma é isso. Se tem alguém governando a minha alma, ela vai saber da direção para a minha carne. Olha, ela vai dominar, mas tem alguém acima da minha alma governando a alma. É assim, e assim o homem, se o Espírito de Deus governa o espírito do homem, e o espírito do homem governa a carne, as emoções, o intelecto e a vontade, então, certamente eu vou estar de pé diante de Deus. Só assim nós vamos estar de pé no sentido de ser aqueles que creem e aqueles que vivem essa esperança e vivem também essa vida divina aqui na terra. E assim que o homem
mantém-se de pé. E no incrédulo, como que é isso? O corpo e suas paixões contamina a alma. Vamos ler o texto? Gálatas. Vamos ler o texto. Gálatas 5. No incrédulo, o corpo e suas paixões contaminam a alma. Por isso a gente se preocupa em cuidar do nosso corpo. Não só no cuidado de saúde, mas no cuidado que nosso corpo, não escandalize ninguém. E não expõe ninguém ao perigo de pecar. Por isso nós cuidamos, zelamos, aconselhamos e tememos e oramos até. Gálatas 5, 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne tem uma força terrível, tremenda. Alguém diz, e eu penso que tem sentido, é um dito, não está na Bíblia. Se os olhos não veem, o coração não sente, né? Não sente vontade, não sente desejo, e assim por diante. Quando a carne prevalece, aparece, né? Deus não está. Então esse texto nos ajuda também. Então o espírito do incrédulo está morto para com Deus. Quando a carne reina, o espírito de Deus o homem está morto. Deus não está reinando dele. Por isso ele permite, ele consente com toda sorte de destruição de caráter. Todas as coisas possíveis, você pode enumerar aí tantas coisas que levam o homem tanto a pecar como à destruição. O espírito do incrédulo está morto para com Deus, até que o homem nasça do Espírito de Deus. E esse texto de João 3:5, quando estava falando ali para Nicodemos, Jesus estava falando, ele disse: olha, Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito, e a palavra diz aí o Espírito em letra maiúscula, está dizendo o Espírito Santo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então entendo assim: sem o novo nascimento não há relacionamento com Deus. Se eu não nascer de novo, se Cristo não é o meu Senhor, se eu entrego minha vida e depois não terminou a obra, não só porque entreguei, me arrependi, confessei, me batizei, recebi o Espírito Santo, tudo isso, a obra não terminou, só começou. Agora começou a obra de Deus na minha vida. Quando acontecer isto, diz Filipenses 1:6, que diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Todos que nascem do Espírito têm vida de Deus. Você concorda? Amém? Todos que nascem do Espírito de Deus têm vida de Deus.
Nós nascemos da terra, somos da terra. Precisamos nascer do alto. Então, temos vida do alto. Como funciona todo esse complexo, né? Não confuso, mas complexo. Como funciona? O Espírito de Deus age no meu espírito, no espírito do homem, o Espírito de Deus agindo em mim. Então, aí agora meu espírito tem força, ele tem santidade, ele tem luz de Deus nele. Agora então ele domina a minha alma, que é cheia de conhecimento, cheia de intelectual, é cheia de razões, cheia de legalismo, cheia de vontade, e as vontades às vezes são ilícitas, não são permitidas. Então esse espírito que Deus controla agora, meu espírito, ele domina a minha alma e ele coloca os limites para a minha carne. Ele diz: isso não pode. A minha alma tem que ser controlada, alguém dominada pelo Espírito, meu Espírito, e o meu Espírito dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Vamos continuar. O Espírito do homem domina a alma, cada um na sua função. Lembra o exemplo? O motor, a atração. O que a roda do carro vai entender da parte elétrica? Fala para mim. Nada. O que o contato, acendedor de luz, vai entender de escapamento? Nada. O que a alma vai entender? O que a nossa alma vai entender do Espírito Santo? Nada. O nosso espírito precisa ser trabalhado. E aí ele trabalha na nossa alma, e a nossa alma vai colocar os limites, né, em nossa carne. A carne é forte. Não subestime isto. A alma controla todo o corpo. O espírito do homem não age diretamente sobre o corpo. Amém? Estamos seguindo, acompanhando? Já estamos entendendo que o espírito do homem não age diretamente no corpo. O espírito do homem age na alma do homem. E a alma age no corpo. Tem um versículo, Romanos 8:14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. E Deus não guia minha carne, Ele guia o meu espírito, porque Ele soprou o fôlego de vida, foi do seu espírito que Ele soprou em mim. Ele soprou sobre mim do seu espírito. Então essa comunicação, essa ligação é com o Espírito Santo. Por isso, ele tem autoridade. Por isso, acontece a regeneração em nós. Vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo do templo antigo e o outro do templo novo. O que tinha no templo do Velho Testamento? Tinha o átrio, não é isso? Que ali todo mundo podia entrar e era exterior, todo mundo via o que tinha, o que não tinha, até negociava, né? Cambiava por ali, trocava, produtos vendiam. Assim era o templo lá atrás. Mas logo depois do átrio tinha o quê? O santo lugar. Ali só entravam os sacerdotes. Não entrava mais todo mundo. E também não se via tanta gente. Era um lugar mais, vou usar o termo,
é meu isso aqui, não está na Bíblia, qualificado. Né? Um lugar que só entrava os sacerdotes. Estou usando esse termo, mas não escreva esse termo não, nem precisa gravar. Né? Então, nesse santo lugar só entrava os sacerdotes. Mas tinha outro lugar, que era o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Era lá no interior do templo, lá dentro, em que só Deus ali estava. Ali não precisava, diz os estudiosos, e nós lendo, a gente consegue entender isso, que não havia nem necessidade de luz, porque Deus era a própria luz ali. E ali não entrava, só entrava quando houvesse uma autorização divina nesse Santo dos Santos. É um lugar lá no interior do templo. Amém? Átrio, santo lugar e lugar santo e santíssimo lugar, o Santo dos Santos. Novo Testamento agora. Novo Testamento. O que é o corpo? É o átrio, onde todo mundo pode ver. O átrio é o lugar que todo mundo vê, a gente pode, as pessoas chegam e nos veem, o átrio. Depois tem a outra parte, que é mais interior do que o átrio, né? Do que o corpo, é a alma. Por isso eu disse no começo, vocês conseguem ver minha alma? Certamente não. E se visse, eu estava complicado, né? Mas, então, o mais interior está a alma. E depois da alma vem o quê? O espírito. Depois da alma vem o espírito. Está mais lá no interior. E sabe que às vezes nem o homem, com todo o seu conhecimento, estratégia e todas as culturas possíveis, ele não consegue ler, ele não consegue distinguir o que está lá no seu consciente ou subconsciente. Ele não consegue. É lá onde só Deus sabe. A comunicação lá é só com Deus. Por isso, esse lugar é o Espírito. É no Espírito do homem, é no Espírito que o homem adora a Deus. Eu adoro com a carne, eu adoro a Deus com a alma. Qual é a adoração que Jesus falou? João 4, 24, é isso? O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não falou, o Senhor busca adoradores que adorem com todo o seu corpo. O Senhor não busca adoradores que adorem com toda a sua alma. O Senhor busca adoradores que o adorem com todo o seu espírito. Lembra do texto, Lucas capítulo 1, verso 46, 47, 48, quando Maria, ela disse, minha alma alegra em Deus e o meu espírito, hã? Isso, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito e se alegra em Deus, meu Salvador. Então tinha alma e tinha espírito. E tinha ela, a carne, o intelecto, a vontade. Mas ela distinguiu bem Maria, mulher abençoada, né? Muito abençoada. Que deve ser referência para todos nós, para as mulheres, todos nós. Então ela disse que a alma dela engrandecia o Senhor e o espírito dela alegrava em Deus, seu Salvador. A comunicação do espírito que ela estava falando com Deus, disse que o espírito estava em ligação direta, né, com Deus. Antes da regeneração, o espírito do homem está separado da vida de Deus.
Amém? Concordamos nisso? Antes do homem se converter, antes do homem se arrepender, antes do homem submeter à vontade de Deus em Cristo Jesus, ele está morto. Ele é um homem falido, caído, sem vida. Então, antes da regeneração, o espírito do homem está separado da vida de Deus. O homem precisa da vida de Deus. Porque Deus o criou a sua imagem e semelhança, não foi para deixar perdido. Portanto, Deus está continuadamente resgatando vidas, almas. Não faça confusão, por favor, né? Se olhar o último versículo de Jonas, que é capítulo 4, verso 11, ali ele vai falar que Deus, conversando com Jonas, disse: olha, por acaso eu não teria misericórdia dessas 120 mil almas? A alma ali quer dizer homens, vidas, e não a nossa alma. Ali tem uma palavra em grego que eu não vou falar para vocês não ficar... Talvez eu nem consiga pronunciar corretamente, então não falo para você não ficar confuso. Tem essa palavra do grego. Depois você olha no seu dicionário lá. No homem regenerado, a alma e o espírito submete ao Espírito de Deus. Amém? No homem regenerado. Sabe quem precisa de regeneração? Quem está estragado. Quem está bem não precisa de ser regenerado. Então eu estava estragado, totalmente estragado, a ponto de ser jogado no lixo. E Deus me pegou, me tomou, me perdoou e me trouxe para perto dele, me regenerou a imagem e semelhança para o qual eu fui criado. Mas eu não estava, antes da minha conversão, eu não representava, não sinalizava nada de Deus. Quando digo eu, todos nós, né, que cremos na palavra. O homem regenerado, a alma e o espírito submete ao Espírito de Deus, e o corpo é santificado para a glória de Deus. Agora Deus tem um controle de tudo, do meu espírito, e o meu espírito submete, a minha alma submete, e o meu corpo é controlado. A minha carne precisa ser cuidada, corrigida, disciplinada, sondada, seguida, olho grande na carne, no sentido de cuidado, sentido de salvação. E isso a alma faz quando ela está em total sintonia com o Espírito Santo. Então, como eu disse, vou repetir aqui sobre, não pode haver em nossa mente, nosso espírito, nossa alma, nosso entendimento, nenhuma confusão sobre quando a Bíblia fala sobre almas e alma do homem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diz, e nada explicando, quando se fala assim, né? Mas, quando Deus trata da alma do homem, ele, do grego diz piché, né? Seria puxê, alma do homem. E quando ele fala da alma sobre vidas, ele fala do grego, né? Diz sobre nefes, e para nossa tradução assim, mais seria o psique. Amém? Não vamos entrar nisso depois, se você quiser saber mais. Queridos, eu não sei de onde avançamos, mas sei que nós somos constituídos de alma, corpo e espírito. E tudo isso precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E quando este controle
total, pleno de Deus está sobre nós. Certamente nós somos fiéis testemunhas e somos os bem-aventurados nesta terra, nessa peregrinação, nesse tempo de prova, nesse tempo de luta, nesse tempo em que muitos testam a nossa fé e diz: você é um fanático, você está perdendo o seu tempo, você tão jovem. Já ouvimos tanto isso, tem muitos jovens aqui e compartilhando, né? Donizete lembra disso, né? Tantos jovens falavam com a gente: olha, está perdendo tempo. Falava para o Donizete, falava para outros jovens aqui: olha, estão perdendo tempo. O Donizete firme na palavra e a turma, né, querendo, mas Deus é bom, né? Grande misericórdia. Vamos ficar de pé, quero orar com você, né? Que Deus continue nos abençoando e trazendo. Quero lembrar do verso 4 do capítulo 1 de João, que Jesus diz que Jesus é vida e luz dos homens. Eu preciso dessa luz no sentido de salvação, no sentido de discernir, no sentido de saber a vontade do meu Pai. E o meu Cristo, o Senhor, o Cordeiro, seja exaltado por cada um de nós. Tudo isso eu quis dizer sobre o que nós somos. Esse assunto trata com o quê? Com o templo. O templo. Quem é o templo de Deus hoje? Quem é o templo de Deus? Amém? Nós somos o templo. Nós somos o templo, a habitação de Deus. Aqui habita o Espírito Santo. Aqui Deus governa. Aqui Deus tem toda a liberdade de agir e corrigir e ajustar. Ele tem toda essa liberdade. Eu dou, eu preciso, eu careço. Eu me submeto. Eu entendo que sem esse socorro, e recebo o socorro de Deus, esse cuidado, como cuidado de Deus, como providência divina, quando Ele cuida de mim. E esse cuidado, às vezes, dói na nossa carne, dói no nosso ego, mas precisa ser ajustado. Amém, queridos? Então, Deus está, tudo isso eu quis falar para os irmãos. Como é constituído esse templo? A habitação de Deus, onde Deus governa e também onde a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta através de cada um de nós, que cremos em Deus, somos essa habitação. Aí o Espírito de Deus tem total domínio e amansa o nosso espírito. E a nossa alma consegue controlar toda a nossa carne. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quero Te agradecer de todo o meu coração. E que essa palavra, ela ecoe, ela grite dentro de nós, no nosso espírito, e a nossa alma entenda, e o nosso corpo obedeça. Pai, por favor, te peço em nome de Jesus, ajuda-nos nessa caminhada desta terra. Não queremos ser cegos nem surdos, nem mancos nem aleijados. Queremos olhar para Cristo Jesus em todo o tempo, em todas as situações. Queremos Te seguir, Senhor. Nos dê a direção. Trabalha mesmo na nossa vida. Age com toda a autoridade. Nós Te damos toda a liberdade. O Senhor diz em Tua palavra: estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro. Nós abrimos nosso coração para Ti. Entra, Senhor. Transforma onde precisa. Muda onde precisa ser mudado. Transforma nosso ser, nos faz homens e mulheres
cheios de fé. Homens e mulheres cheios da tua glória. Homens e mulheres governados, guiados pelo teu santo e doce Espírito. Senhor, tu conheces nossa estrutura. Sabes que somos pó. Mas o Senhor soprou do teu Espírito sobre nós. E hoje temos vida. Temos a tua vida em nós, Senhor. Queremos expressar a glória do teu Filho nesta terra, nesta caminhada. Por isso, se conosco a tua graça e misericórdia. Nos dê a paz que precisamos, mas também o entendimento e também um coração sensível à tua palavra, um coração tratável, ensinável, segundo a tua vontade, Senhor, e continue a estabelecer o teu reino no nosso coração, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, guardada pela tua mão santa, santa mão de um Pai que usa de tanta misericórdia. Guarda nossos lares, nossas esposas queridas, guarda nossos filhos, herança que o Senhor nos deu. Guarda a nossa mesa e guarda a nossa cama. Guarda nosso lar. Guarda nossas finanças, nosso trabalho. Guarda nosso pão. E guarda a semente também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.